paz do Senhor, amados irmãos, amados amigos que estão ouvindo esta mensagem, nessa semana tão especial que antecede a Páscoa, essa semana santa, essa semana que nós relembramos o sacrifício de cruz e a ressurreição do Senhor, para que eu e você tivesse vida e a tivesse em abundância. Eu lhe pergunto, você está tendo vida em abundância? Eu convido você a ouvir a palavra e meditar na palavra comigo. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra hoje e que nossos ouvidos estejam bem sensíveis ao que o Espírito Santo quer nos dizer. Amém? E para isso eu convido você a abrir a sua palavra no livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 11, que nós vimos semana passada, que foi a entrada triunfal de Senhor Jesus em Jerusalém. Agora nós vamos ler do versículo 12 em diante. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Diga à pessoa que está próxima a você aí, não era tempo de figos. E Jesus falando disse, figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora eu convido você a ir lá comigo no versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Amém? Uma palavra bem conhecida, uma palavra muito falada sobre a figueira, sobre o Senhor e procurar figos nessa figueira, mas nós às vezes não nos apercebemos que essa palavra ela acontece logo em seguida, quando o Senhor tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, né? Onde as pessoas colocaram os ramos, estenderam as vestes para o Senhor passar e disseram, Hosana, Hosana nas alturas e bendito que vem em nome do Senhor. E o Senhor estava lá. A impressão que a gente tem é que o Senhor não saiu de lá. Só que no outro dia, a palavra nos diz aqui que no dia seguinte saíram para Betânia. Então, no dia seguinte saíram para Betânia. E depois desse acontecimento da figueira é a sequência da ceia, prisão, julgamento, morte e ressurreição de Cristo. Nós que estamos nos dias de refletir e de pensar sobre essa morte, essa ressurreição de Cristo, essa paixão do Senhor por nós, esse sacrifício de cruz que o Senhor fez por mim e por você, levando sobre si os meus e os seus pecados, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E acontece essa situação da figueira. E aqui a palavra diz que o Senhor avistou a figueira e aquela figueira estava repleta de folhas e o Senhor, como teve fome, aqui a presença do Deus homem, dizendo teve fome e ele foi até essa figueira em busca de frutos. Por quê? Vou fazer um parênteses aí para a gente contar um pouquinho de botânica, um pouquinho de agricultura. Eu fui ler um pouquinho sobre as figueiras e as figueiras, quando elas dão a flor e o fruto, ela está sequinha, sem folhas. Aí ela nasce a florzinha, o fruto e por último as folhas. Então, quando ela dá as folhas, significa estou cheia de frutos.
E aqui a palavra diz que não era tempo dos frutos. Não era tempo dos frutos. E o Senhor foi procurar naquela figueira que ele avista tão vistosa, tão verdinha, tão cheia de folhas, que aos nossos olhos dizem outra coisa. Diz que ela é uma figueira frutífera. Mas ao chegar lá não encontrou um fruto sequer. Eu quero dizer para você que quando o Senhor ele nos deixa essa mensagem dizendo que não era tempo de frutos, eu quero dizer para você sobre os tempos que nós estamos passando. Além dessas dificuldades que estamos passando por conta de tudo que estamos vivendo, situações nunca vividas por nós, eu quero dizer para você que quando o Senhor fala não era tempo de frutos, eu digo para você, muitas vezes na nossa vida nós passamos tempos que podem não ser tempos de frutos. Podem ser tempos difíceis nas nossas vidas. Por exemplo, às vezes como que vamos dar frutos se se estamos passando por dificuldades familiares? Como vamos dar frutos se estamos passando por dificuldades financeiras? Como vamos dar frutos se estamos passando por dificuldades na saúde? Como vamos dar frutos se estamos passando dificuldades nos relacionamentos? Mas o que a palavra de Deus nos ensina aqui é que não era tempo de frutos, mas tinha que ter frutos. Porque a palavra nos ensina que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros. É isso que a palavra diz de nós. Ele diz que o justo crescerá como o cedro no Líbano. O Senhor usa a figura de linguagem das árvores, das plantas, para falar de nós. E aqui ele usa para falar de nós o que acontece quando nós não damos frutos, quando não é época de fruto. Ele está dizendo para nós, ele não estava dizendo para a árvore, ele estava dizendo para nós que nas dificuldades nós continuamos dando os frutos. Que quando estamos passando por momentos difíceis, que não são épocas de frutos, o cristão tem que continuar dando frutos. A palavra diz que nem principados, nem potestades, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem distância nos separaria do amor de Cristo. O cristão, onde ele estiver, ele está envolvido, eles têm que estar alerta e eles têm que estar ciente do amor de Cristo por ele. E que nós somos o ramo enxertado nele. Nós somos o ramo enxertado nele. É por isso que nós conseguimos dar frutos em épocas que não são de frutos. Se você que está ouvindo essa palavra está passando por uma época e que supostamente não é de frutos, porque não deveria ser época de fruto, numa época de doença, numa época de dor, numa época de perda, numa época de dificuldades, numa época de restrição financeira. Mas aqui a palavra diz que nós temos que ter os frutos. E o que aconteceria se o Senhor viesse até você buscar os frutos numa época dessa que não é de frutos? O Senhor voltaria como ele voltou dessa figueira, sem os frutos? Nós, como a figueira, iam falar: Senhor, não é tempo de frutos. E a palavra do Senhor não muda para que eu mude. A palavra do Senhor seria a mesma. Aqui o Senhor amaldiçoou a figueira. Nós não vemos o Senhor amaldiçoando nada, nem os cambistas, que é logo em seguida, né? Você aí muito acostumado, às vezes até por uma visão tradicional em vendas dentro do templo, lembre-se, o Senhor expulsou os cambistas do templo, mas ele não amaldiçoou os cambistas, ele expulsou e enxotou, mas não amaldiçoou. A única situação que nós vemos o Senhor amaldiçoando é quando não há fruto.
Só que tem uma coisa muito importante que eu precisava dizer para você. Havia muitas folhas. E hoje as pessoas estão se impressionando com folhas. Com aparência de vistoso, aparência de cristão. Diga para mim, você analise-se a si mesmo e diga, você é uma árvore frutífera? Ou você é uma árvore cheinha de folhas, que quem olha, quem observa, aparenta uma árvore viçosa e frutífera, mas é uma árvore que só tem folhas. E essa nós lemos aqui na palavra que o Senhor amaldiçoa. Não viva de aparência. Não olhe para o teu irmão pela aparência. Muitos estão correndo atrás de falsos profetas porque as folhas ali são tão verdinhas, aquela árvore está cheia de folhas, mas não há frutos. A palavra nos ensina que conhecer a sua árvore pelo seu fruto. Muitas vezes nós vemos uma árvore em algum lugar e a gente fala, do que será essa árvore? Às vezes a gente até pode cheirar a folhinha, olhar a folhinha de perto. Tem umas que são muito parecidas uma com as outras, mas a hora que nasceu o fruto não tem erro. Se você já viu um pé de berinjela e um pé de jiló, nossa, a folha é muito parecida. Então você pode pegar aquela folha, tem muita folha, cheirar a folha, observar bem o arbusto, mas enquanto ela não der o seu frutinho, você não sabe o que é. A não ser quem plantou, né? Quem plantou sabe. Então, eu digo para você, não se impressione com folhas. Tem cristão se desviando da palavra porque está olhando para folhas. Tem cristão que está tomando um caminho errado, customizando um cristianismo para si, porque está olhando para as aparências, está olhando para as folhas. Que você seja bem-aventurado, que você seja abençoado pelo Senhor. Eu tenho certeza que se naquela figueira tivesse uma frutinha, uma bem pequenininha sequer, o Senhor não tinha amaldiçoado aquela figueira. Então eu lhe digo que você seja uma árvore frutífera, que você seja um cristão frutífero, que aonde você lançar a sua semente frutifique e o teu fruto permaneça, que você seja uma árvore cheinha de frutos, que onde você falar da palavra do Senhor, que haja fruto. Amém? Eu declaro sobre a sua vida uma vida frutífera. Eu declaro sobre todas as áreas da tua vida que você seja frutífero. E para a gente ser frutífero, nós temos que estar, o ramo tem que estar no Senhor. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Que você aguarde também ansioso a palavra de domingo e que você reflita sobre essa sexta-feira, que você reflita sobre o sábado, que você reflita sobre a nossa Páscoa, que é o Senhor Jesus. Que você reflita todos os dias sobre o sacrifício da cruz, para que eu e você tenha vida e vida em abundância. E ser uma figueira frutífera é ter vida em abundância. Deus te abençoe, fica na paz e que o amor e a graça do Senhor Jesus esteja com você. Ore com a sua família todos esses dias. Guarde eles dentro da tua casa com o amor de Cristo. E que você possa seguir a palavra de Deus, que você possa olhar a palavra, conhecer a palavra e prosseguir conhecendo o teu Senhor. Deus te abençoe. Fica na paz.